Olá, seja bem-vindo ao canal da Let's Code. Meu nome é Jean Silva e este é o nosso segundo vídeo sobre o tutorial Criando Layout Responsivo com Bootstrap. Caso você ainda não tenha assistido o primeiro, sugiro que pesquise aí no nosso canal, veja ele e na sequência veja esse vídeo também, ok? Bem, no vídeo anterior paramos nessa etapa aqui. Tá? Na qual estudamos sobre a inclusão de seção de links usando a tag HTML nave. Adicionamos algumas regras do Bootstrap para criar essa navegação, tá? E se nós observarmos aqui, vamos analisar aqui, ó, já está ocultando o menu, tá? Só que tem itens que faltam, por exemplo, e o menuzinho aqui para apresentar esse conteúdo. E outros elementos também, por exemplo, posicionamento da logo. Ó, se observar no site da Apple, a logo está lá. Olha os links, posiciono, mudo para uma outra cor. No nosso cenário ainda não. E fora o espaçamento também entre os links, que no nosso caso ainda não foi aplicado, tá? Então neste vídeo vamos estar finalizando essa parte do menu, tá? Posicionando a logo, adicionando um botão para quando o layout estiver responsivo ele apresentar os itens do menu, dando espaçamento entre os links, tá, da seção e também alterando a cor quando o cursor do mouse estiver sobre os links. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o posicionamento da logo. Primeira etapa, o que é importante observarmos é o seguinte: eu vou posicionar o cursor do mouse em cima da logo, vim aqui em inspecionar. Eu sempre sugiro que quando você for posicionar elemento ou o elemento não ficou de acordo com o que você está esperando, faça a inspeção, inspecione o elemento, vê qual foi o CSS computado para ele, ok? E logo após veja que regras você precisa trabalhar. A primeira coisa que eu vou observar aqui é no elemento que envolve a logo. Ó, se observarmos lá, tá vendo que o elemento que envolve a logo ele contém a imagem e ele automaticamente está empurrando a imagem para baixo. É tanto, ó, que se eu vim aqui no computado e alterar o valor aqui para 6, por exemplo, olha o que aconteceu com a logo lá. Ela subiu, tá? Então, não era nem a imagem que estava realmente sofrendo, estava realmente sendo posicionada, né? Tinha adicionado essa regra. É a âncora, o link que envolvia a imagem que estava empurrando a imagem para baixo, já que ela tinha um pad ali de 15, ok? Então, observe esses detalhes. Então, o que eu preciso alterar aqui é adicionar uma regra para essa classe aqui, ó, navbar brand. E eu vou alterar o valor do padding top dela, ok? Vou colocar com o valor 3. Então, vamos voltar ao Sublime. Temos nosso arquivo com as próprias regras, né? Então, ponto. Opa, deixei copiado? Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui. Quem eu quero modificar? A imagem, tá? Então, lembrando que a regra deve ser aplicada na âncora. Copiei aqui a class. Volto ao CSS, ponto, ok. Qual a regra que eu quero aplicar? O padding top 3px. É isso. Então agora a gente vai reduzir o pad para que a logo possa subir. Então, salvei, vim aqui e atualizo a página. Tá lá. Nossa logo agora ficou posicionada. Tá? Então aí a gente já conseguiu matar essa parte da logo. Agora, e como eu consigo dar o espaçamento entre esses elementos aqui? É bem tranquilo. Nós já temos regras CSS sendo aplicadas naqueles elementos. Então significa que qualquer regra adicional eu posso adicionar aqui também. Então eu vou vir, ó, margin left, vou colocar aqui 20 px, margin right 20 px. Salvei, vou lá e atualizo. Tá aí,
o espaçamento agora foi aplicado. Vamos olhar lá no site da Apple, tá vendo que ele tem espaçamento? É exatamente isso aqui que nós adicionamos no nosso. A última coisa que está faltando aqui só nessa etapa de formatação é o link. Ó. Quando eu posiciono o cursor do mouse, ele não muda de cor. E no site altera, vai para um cinza. Né? Se eu não sei a cor exata, eu vou vir aqui, hexadecimal. Tem duas formas, né? Eu posso vir direto no site da Apple, botão direito em inspecionar. Aí ele vai me apresentar as regras CSS para esses elementos. Tá, é um link. Então é esse carinha aqui. Vamos olhar o que foi computado para ele. Color. Esse aqui. Tá. Então eu vou vir aqui, está tabela hexadecimal. Vocês não precisam realmente decorar esses códigos. Eu vou pegar esse cinza aqui, ó. É ele que eu vou aplicar lá no nosso. Copiei, tá? Essa é a nossa página. Venho aqui no Sublime e falo, olha, a cor que será aplicada será tal, mas eu tenho que falar em qual elemento, não é isso? Mas observa, a gente já estou aplicando uma cor aqui, branco. Vou colocar esse então. Salvo e atualizo. Não ficou legal, hein? Deixou tudo cinza, e não é isso que eu quero. Eu quero que ele fique cinza somente quando o cursor do mouse estiver sobre ele. Como eu adiciono essa regra? Eu copio tudo isso aqui. A gente está pegando o link só desse elemento. E eu vou colocar aqui que quando o link tiver com status de over, eu mudo a cor. Aí sim eu posso colocar, aí sim eu posso vir e colocar essa cor aqui, ó. Quando tiver com status de over, o link, tá? Quando o link estiver com status de over, coloco cinza. Senão ele vai ficar com a cor branca. Olha lá, vou atualizar agora a página. Atualizei, ó, posicionei. Tá vendo? Agora sim, o link adicionou a cor cinza no start de over. É isso, bem simples, né? Tá, próxima etapa agora. Vou reduzir a tela e observe que o menu já vai sumir. Sumiu, pronto. Ele fez certo, só que agora eu quero visualizar o menu no responsive. Geralmente nós temos um botão aqui que expande, né, o menu. Vamos adicionar esse botão. Então a primeira coisa eu venho aqui no Sublime, volto lá para o nosso HTML, tá? Esse botão, gente, ele será adicionado antes do nosso Navbar Brand, tá? Aqui dentro. Então eu vou dar um Enter. Eu vou criar aqui, ó, um elemento button, ok? Aí ele já deixou um espaço para a gente. Eu vou deixar um espaço só para ficar mais fácil a leitura. Lembrando, como trata-se de código que você está visualizando, aumenta ao máximo a sua resolução aí no vídeo, tá bom? Então, button, aqui eu coloquei type button. Agora eu vou colocar uma sequência de classes e de atributos que posteriormente eu vou explicando para vocês conforme formos adicionando o conteúdo, tá bom? Então, eu vou ver aqui, class navbar toggle collapsed, ok, data toggle, collapse, data target. Esse aqui eu vou deixar em branco por enquanto. Area expanded igual falso, controls igual.
também vou deixar em branco. Ok? Aqui dentro dos botões, também vou deixar em branco. Estamos deixando tudo em branco hoje. Mas só porque eu quero mostrar para vocês o que cada elemento faz. E aos poucos nós vamos apresentando, tá? O que eu acabei de adicionar é um botão. É um botão que vai acontecer mais ou menos próximo desse cenário aqui, ó. Por exemplo, eu vou vir no Get Started. Exemplos. Vou abrir uma página qualquer aqui, que seja essa. Olha aí, o que a gente está querendo adicionar é esse botão aqui, ó. Vendo? Quando clica, olha o que acontece. Só que no nosso caso, ele não aparece. E o que nós queremos fazer é exatamente que ele surja, tá? Então, uma vez que eu já disse os códigos aqui, eu vou salvar. Vamos voltar lá, atualizei a página, diminuir a largura. Opa, apareceu um botão? Às vezes vocês conseguem perceber, mas já tem um botãozinho aqui, ó. Ele foi adicionado. Perfeito pra gente. Só que no do Bootstrap, tá vendo que já tem os 3 itenzinhos aqui? Vamos adicioná-los aqui no nosso projeto. Esses itens, eles irão dentro do button, tá? Dentro da tag button, que são os spans. Eu vou criar o primeiro aqui com a class srOnly. Ele é um toggle navigation. Não se preocupe com esse texto porque ele não é visível para o usuário, tá? É só para o Bootstrap, para o componente JavaScript dele. Icon bar. Vou repetir esse icon bar 3 vezes. Jean, por que 3 vezes? Vamos lá. Olha só. Retornando aqui, esse item que eu estou criando lá, o icon bar, é essas barrinhas aqui brancas. Tá vendo? Eu vou criar 1, 2, 3 barrinhas. Ok? Então, criei a primeira, copiei, vou colar, Ctrl C, Ctrl V. Legal, então criei agora 3 barras. Vou atualizar aqui, ó, nosso projeto. Olha lá, legal, hein? Acabou de adicionar os itens. Então, voltando ao nosso código, 1, 2, 3, apresentou lá 1, 2, 3 na sequência. Ok? Vou clicar. Ainda não está funcionando. Realmente não está, porque temos algumas coisas a serem adicionadas aí. Primeiramente o seguinte, que eu quero que vocês pensem aqui comigo. Olha só, estou com a tela totalmente preenchida. Vou até fechar essa página aqui. Estou com a tela totalmente preenchida. Vou começar a reduzir o tamanho, tá? Observe esses elementos aqui. A logo e a seção de links. Opa! Quem é que sumiu? Quem desapareceu? A logo ou a seção de links? Perfeito. A seção de links. Quem falou logo, eu fiquei preocupado agora. Mas realmente é isso. A seção de links sumiu. Tá? O que acontece nesse cenário? Porque o Bootstrap já está agindo. E ele sabe que aquele espaçamento não era mais... não suportaria mais aquela quantidade de links. Então ele ocultou. A gente já pediu para ele fazer isso. Só que, uma vez que ele ocultou realmente, ele apresenta automaticamente esse botão. Você vê que no início o botão não é apresentado, né? Aí ele apresenta quando está num dispositivo menor. Só que a gente tem que falar agora que quando eu clicar nesse botão, eu vou apresentar a seção de links novamente, tá? Só que ela não vai aparecer mais aqui, ó. Vamos ver como podemos fazer isso. Vou expandir novamente aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, lembra que eu deixei algumas partes aqui, alguns atributos sem preencher o valor, só coloquei o nome do atributo, por exemplo, esse data target. O que eu tenho que colocar aí nesse data target é em qual div contém os links, tá? Em qual div está a seção de links. Que aí no momento que eu clicar nesse botão, ele vai olhar para essa div e vai expandi-la, ok? Então vamos lá, ó.
Olhando no nosso HTML, qual é a div que contém nossos links aqui, ó? Tá bem simples, né? Olha os links aqui e qual é a div? A div class navbar collapse. Só que aqui ele tem que ter um ID. Lembra? Cerquilha ID. Vou até chamar ele aqui de navbar. Então ele fala assim, ó. Jean, o elemento que tiver como ID navbar é o que vai ser disparado, tá? É o meu alvo. Então, basta eu dar esse ID para esse elemento aqui. Então, ID... Opa, vamos lá. ID navbar. É isso, tá? Ok? Então, ele está olhando agora, esse botão está olhando para essa div. Jean, mas se eu colocasse aqui slash, tá, então aqui seria slash, ok? Simples. Ah, Batman, perfeito, não vamos brigar por conta disso, aqui também tem que ser o Batman, ok? Ou seja, o ID que você deu para esse elemento é o ID que vai aqui, ótimo, mas vamos deixar aqui o navbar. Então, eu vim aqui e coloquei navbar. Aqui nos controles também é um navbar, tá? Logo na sequência. Alguns elementos aqui que eu adicionei, que eu falei que ia explicar posteriormente, por exemplo, esse area expanded, ele indica qual é o status desse botão no momento, se ele está expandido ou não. No nosso caso aí, ele está com status de false. Aqui é o data toggle, né? Se ele foi aberto, se ele está fechado. Ah, como eu posso estudar mais sobre isso? Eu posso pegar isso aqui, ó. Copiei, venho aqui, nosso melhor amigo Google, ele vai abrir um itemzinho aqui e ele me fala, ó, Bootstrap JS Collapse, né? Aí ele diz aqui, ó, quais são as classes, o que é Collapse, que é o que nós estamos usando, indica que o arquivo, que o item está oculto. Collapse apresenta, que indica que o conteúdo foi expandido, tá? E aqui é quando há uma transição, iniciando a transição e depois removendo e finalizando. Tá? Vou deixar esses links aí na descrição do vídeo para estudos posteriores. Ok, então em qual etapa nós paramos aqui? Agora nós setamos que para o button onde está a div que contém os links. Ótimo? Então, ó, salvei, vou lá, nossa página, atualizo. Não vai acontecer nada realmente aqui, porque eu preciso diminuir o tamanho. Ótimo, apresentou. Agora eu vou clicar e tá aí o item sendo apresentado. Essa é a mágica do Bootstrap, tá? Tá lá, cliquei, expandiu, ocultou. Perfeito? Tá? Vamos só olhar uma questãozinha aqui no código. Quero mostrar para vocês. Deixa só os elementos HTML. Vou tirar esse carinha aqui temporariamente, só para visualizar um conteúdo aqui, ó. Quero ver esses elementos aqui. Olha só. Lembra do collapse in? Ó, expandido. Lembra desse item? É o que ele colocou aqui, ó. Olha só. Vou fechar. Olha lá. Collapse. Observa quando eu clico, ele vai ao status. Esse status aqui, ó. Collapsing, né? Olha lá. De novo. Observou, viu? Collapse fechado, collapsing, depois collapsing. Tá? Lembra do Ares expanded? Eu falei lá, false. Olha lá o que ele me diz. Tá true, ele aplica aqui diretamente, tá?
Então, esses são os elementos JavaScript e CSS para trabalhar com isso. Opa, Jean, você falou sobre JavaScript. Legal. Observe que você não teve que adicionar JavaScript aí, né? Ótimo. Por que que o meu está funcionando? Porque o meu já tinha o JavaScript adicionado. Vamos lá? Olha só. Retorno aqui, vou remover esses dois. Olha o que vai acontecer com o nosso menu aqui. Nada. Ele não vai mudar nada, tá? Simplesmente ele não altera, não modifica. Vou voltar com ele aqui para baixo. Por que que ele não modifica? Porque, gente, o Bootstrap ele é um framework CSS e ele também contém componente JavaScript, tá? E o Nave, se a gente observarmos, ó, voltar aqui, ver aqui ó, em componentes, ele utiliza JavaScript, tá? A maioria dos componentes aqui utilizam JavaScript. Então, sendo isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é adicionar o JavaScript do Bootstrap para a nossa aplicação. Então, como eu faço isso? Vem aqui, ó, Get Started. E aqui está o JavaScript. Então, seleciono, copio, tá? Tá vendo aqui, ó, antes do body fechando, jogo ele aí dentro, tá? Adiciono, salvo e atualizo. Opa, o que aconteceu? Não me deixe com medo. Tá aí. Olha só, eu vou clicar aqui e agora vai funcionar, né? Não, não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Ele já está me apresentando o erro aqui. Olha só. Tá vendo? Ele já me falou aqui, ó. Jean, alguma coisa não deu certo aí. Vamos olhar. Olha a mensagem que ele definiu ali, ó. Bootstrap JavaScript requires jQuery. Que legal. O que que eu faço agora? Pulo da janela, me desespero, fecho esse vídeo, procuro alguma coisa sobre música? Não, você vai continuar aí tranquilamente. Ele já deu a dica, né? Ele só falou que o Bootstrap precisa do jQuery para funcionar. Tá. Lembra que o Bootstrap é um framework CSS, certo? Então ele tem várias regras CSS que você já pode utilizar diretamente no seu projeto? Tá. O JavaScript também tem alguns frameworks. Dentre esses frameworks é o jQuery. Um deles é o jQuery. A primeira coisa que eu vou fazer então aqui é pesquisar sobre jQuery. E o primeiro link que ele traz aí na pesquisa do Google é sobre o projeto jQuery. Seleciono ele, tá? Venho aqui na parte de download e já observo como eu posso adicionar rapidamente ao meu projeto. Gente, uma das formas mais simples de deixar o jQuery disponível nas suas aplicações e nos seus sites é usando o CDN, tá? Então vem aqui, um dos fornecedores de CDN é o Google, eu clico aqui, expando, né, ele vai abrir, basta eu copiar esse link aqui, Ctrl C, vou lá para o meu arquivo HTML, lembra que o Bootstrap nos mostrou aquela informação que ele precisa do jQuery? Então significa que quando o Bootstrap for carregado, o jQuery já teria que ter sido carregado antes, tá? Então eu vou colar ele aqui antes. Então o que isso significa? No carregamento da página ele vai carregar primeiro o jQuery para depois carregar o Bootstrap. Se eu colocar o contrário, ele vai carregar o Bootstrap e já vai dar aquele erro, porque ele não sabe que o jQuery será o próximo a ser carregado. Tudo bem? Então, quando o Bootstrap for carregado, o jQuery já tem que estar disponível. Então agora sim, ó, salvei, posso voltar lá à nossa página e atualizar. Observe que aquela mensagem de erro
não tem mais, não existe. Então posso agora diminuir aqui e expandir, tá? Então a etapa do nosso menu já ficou concluída, ok? Então, movimentação, espaçamento, tá? Posicionamento da logo e a inclusão da barra de menus. Espero que vocês tenham entendido toda essa etapa na criação da área de navegação, da área da seção de links. E no próximo vídeo vamos estar desenvolvendo essa região aqui, que é os submenus. Tudo bem? Até o próximo vídeo e bons estudos!